Sejam muito bem-vindas ou muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Vestibulando, o podcast que tem como objetivo ajudar você a conquistar sua tão sonhada vaga na universidade. Eu sou Matheus Ribeiro, sou aluno e colaborador da Associação Vestibulandos da Cidadania, e eu tô aqui hoje novamente com o Alê Souza, idealizador do projeto e professor voluntário de redação e atualidades aqui do Cast. Tudo bem, Alê? Tudo bem, Matheus. A gente voltou aqui hoje pra falar de coisas que a gente já tinha citado no outro cast, mas aprofundar um pouquinho melhor o conteúdo desses tais assuntos, né? Especialmente a estrutura e nas partes que compõem ela, né? Sim. O objetivo agora, né, é aprofundar o que a gente já falou no podcast anterior e aí tentar garantir aí uma ótima nota aí para os alunos, sabendo que a estrutura ela garante pelo menos aí uns 600 pontos dos 1000 possíveis, né? Sim. Na redação. Então, se a gente conseguir compreender bem a estrutura, é bem provável que o aluno não precise se preocupar muito com o tema, né? Porque o tema vai depender muito do arcabouço de repertório que ele tem para abordar aquilo, mas se você tiver uma estrutura bem feita, geralmente você consegue seguir uma lógica para abarcar qualquer tema, né? Sim, a angústia do tema ela é vã, né? Porque a gente não tem bola de cristal, então fica uma coisa que mais te prejudica ficar preocupado com o tema do que acompanhar as atualidades, né? Ao longo do ano, e daí quando surge o tema ali, você só vai relacionar, né, aquilo que você já viu, já tem acompanhado, né, ao longo tanto é que no Enem eles falam assim, né, nas redações geral, defenda um ponto de vista de acordo com a sua formação ao longo da vida, né, a sua trajetória ao longo da vida. Sim, tanto que essa questão de atualidades e acompanhar as atualidades é realmente muito importante, porque eles trazem temas que geralmente foram destaques no ano, né, dentro do ano de estudos do aluno. Eles pegam algo como, por exemplo, no ano passado, que foi sobre a manipulação do comportamento dos usuários através dos sistemas de internet em geral. Sim. Que estava muito linkado com os escândalos que houve com o Facebook, com as eleições nos Estados Unidos, Sim, com toda essa manipulação de dados que o mundo inteiro percebeu naquele momento, né? Então, são temas que, se você tiver antenado nas atualidades do ano de estudos, você geralmente consegue desenvolver algo a partir disso, né? Sim, então pensando nisso, para conseguir desenvolver bem essa estrutura, né, que a gente vai tratar aqui hoje, é importante o aluno sempre fazer aquele projeto de texto, né? Sim, que você tinha falado no último cast, né? Sim, e aí nesse projeto de texto é fundamental já na leitura o aluno ir anotando ali na própria folha de redação mesmo, as ideias que vão vindo à mente dele e aquelas que ele quer destacar nos textos motivadores. Vem dados ali, informações, citam autores em geral. Então ali já é um momento para o aluno ir vendo o que ele quer destacar daqueles aspectos dos textos motivadores e o que ele pode agregar àquilo que está lá, né? O que ele pode somar com aquelas ideias, porque a partir dessa espécie de brainstorm, né, essa chuva de ideias que ele vai colocando ali, ele já está meio que formando o ponto de vista dele, né, que é a opinião ou a tese que a gente chama. Que eu acho que é algo muito importante que você tinha dito em aula e que ficou fixado na minha mente, que foi justamente a importância de, assim, você não precisa defender uma opinião na primeira pessoa, mas você precisa demonstrar que o texto tem um viés, o texto tem a opinião de quem está escrevendo ele, né? Sim, tem uma tese, né? Exato, né? A tese, ela de fato não deve conter, né, a primeira pessoa do singular, né? O aluno, quando expressa o ponto de vista, a opinião, não deve dizer na minha opinião, ao meu ver, ao meu ver, se incluir no texto, mas ele pode fazer isso indeterminando o sujeito, né, indo direto ao ponto, né? Se o tema, por exemplo, da manipulação dos dados pela internet, né, dos algoritmos. Sim. Então, assim, na minha opinião, existe de fato uma manipulação de dados. Você exclui na minha opinião e existe de fato uma manipulação de dados presente no uso da internet. Pronto, Sim. Não é? Colocou a tese e não se incluiu. Essa é a ideia, né? Exato, é algo bem
É bem corriqueiro, na verdade, né? A gente vê isso em muitos textos jornalísticos, por exemplo. O jornalista não cita a si mesmo na matéria, raramente ele cita, né? Na minha opinião. A gente sabe que existe um viés daquele jornal, que existe um viés do escritor daquela matéria, mas ele vai colocar aquilo de maneira indeterminada, pessoal, como você disse, né? Os editoriais dos jornais, eles trazem uma boa perspectiva da postura de quem faz uma dissertação argumentativa, né? Uhum. Que os editoriais, eles trazem ali a opinião do jornal e você não vai ver escrito assim, nós pensamos, tal. O sujeito geralmente está oculto, né? Pensamos. Sim. Não vai estar o nós explícito no texto. Então ele tem uma estrutura muito próxima da impessoalidade, do discurso mais formal, que se espera do aluno nesse momento da dissertação. E aí, continuando a ideia do projeto de texto, então ele teria 4 elementos, né? O primeiro é expressar esse ponto de vista, que fica muito mais fácil depois de ter anotado as ideias na redação, né? Nos textos motivadores ali. Sim. Então isso antes do rascunho, hein, pessoal? Não vai pro rascunho ainda. A gente vai projetar esse texto, né? E aí depois o aluno pode pensar assim, né? No caso aí, por que eu tenho essa opinião, né? Quais as razões dessa tese que eu estou levantando aqui? Uhum. E aí dizer, né? De fato existe uma manipulação de dados, porque vemos pessoas comprando muitos bens além daqueles que elas necessitam por influência de sugestão dos algoritmos na internet. Então isso é uma razão, né, da gente manter isso, né? Sim, essa você tese. vai observando se a sua tese ela tem fundamento no mundo real, né? E aí depois um segundo elemento, que seria uma segunda justificativa para essa tese. Então, e aí também já pode anotar aí uns autores ou pensadores ou fatos históricos, obras literárias, casos jornalísticos que marcaram, né, que são notórios. Sim. Não aqueles de domínio de poucas pessoas, mas aqueles de domínio amplo do público no Brasil, que foram amplamente discutidos. Como exemplificado mesmo pelo próprio escândalo do Facebook ou das eleições nos Estados Unidos, né, que foram algo assim que o mundo inteiro teve conhecimento do tamanho do evento, né? Sim. Agora, esta semana passada, a gente tá falando muito do caso Ágata, né? Uma menina de 8 anos que foi morta lá no Rio de Janeiro, em circunstâncias ainda a serem esclarecidas, mas tudo indica que por excesso da polícia, né, um erro. E então, quer dizer, diante disso, a discussão, por exemplo, de um tema de redação que pode aparecer esse ano, que é a legítima defesa como excludente de ilicitude. Sim. Não é? Então esse caso da menina Ágata, que é muito triste, mas que marcou, né? Ela acabou se tornando um símbolo de um descontrole de política de segurança pública. Sim. Não é? Então a gente poderia usar esse fato como emblemático, né? O fato emblemático ele é muito importante para, inclusive, iniciar a redação, né? Pensando nesse tema. E aí a gente, então, pode definir o projeto de texto como aquele que eu anoto numa folha à parte, antes da folha de rascunho. Talvez até atrás da folha de rascunho. Até atrás da folha de rascunho, né? Só não põe na folha definitiva de prova. Exato. Senão você vai perder os pontos, né? Todos. Vai perder a prova, na verdade. Então, assim, mas numa folha à parte, naquela que você pode rabiscar, escrever e tal, anota lá, projeto de texto, item A tese. Item B, argumento 1 que justifica essa tese. Sim. Item C, o argumento 2 que justifica essa tese. E a gente, na verdade, antes desse item A, a gente recomenda colocar até mesmo o tema, né? Que seriam 4 elementos, né? Tema, tese, argumento 1, argumento 2, né? Porque com esse projeto de texto, a sua redação está pronta praticamente, né? Como a gente falou no podcast anterior, né? Sim. Na verdade, eu acho fantástico você trazer essa importância de anotar fisicamente o tema. Mesmo que o tema já esteja lá, você anotar fisicamente o tema. Porque uma coisa que eu acho que provavelmente é uma das coisas que mais tiram nota dos alunos é o tangenciamento do tema. É você até falar do tema proposto, mas não de forma profunda, você pegar um único aspecto. O principal, né? Você dar uma passada de leve em alguma coisa que deveria ser aprofundada e ficar preso a coisas que não vêm tanto ao caso, né? E quando você vê, por exemplo, um tema como o último tema do Enem,
a manipulação do comportamento do usuário. Essas palavras já estão lá para te dizer alguma coisa, né? Sim, são as chamadas palavras-chave, né? Exato. Elas são a bússola de quem vai fazer a redação e elas devem aparecer no texto necessariamente em cada parágrafo, só que não exatamente como está lá. Aí para isso existem os sinônimos, né? Você pode parafrasear, usar outras expressões, mas se o tema é manipulação do usuário, comportamento do usuário, né? Na internet, então essas palavras-chave, geralmente os substantivos aí da frase, os adjetivos, né? Você poderia usar manipulação, tanto quanto alteração, quanto modificação, e você vai criando situações em que você ressalte que aquilo está tratando ainda do mesmo assunto. É importante, né? Porque as pessoas acabam se perdendo. Sim, eu lembro que eu fiz essa prova, eu procuro fazer a redação do Enem todos os anos, vou lá fazer o Enem, né? Para treinar. Sim, é algo... Nessa última eu tirei 880 porque calculei mal e na conclusão eu não consegui detalhar a minha proposta de intervenção, então eu perdi muito ponto na conclusão. Mas eu fico feliz porque nós tivemos alunos que tiraram 920, 900, né? Então quando os alunos vão melhor do que eu creio que eu cumpri meu papel. Sim, e é não é nem só pela nota que eles tiraram, mas pelo progresso que eles tiveram também, né? Sim, ao longo do ano. Porque muitos chegaram tirando 300 e saem tirando 700, 800. Então, 900, você vê que mesmo que a pessoa ela tenha tirado 800, que ainda é uma nota que não é o auge, para quem iniciou o ano tirando 400, essa pessoa teve uma melhora abrupta, assim, né? E quando você pega a escala do Enem de notas, vai ver que acima de 700 geralmente você vai ficar numa minoria. Sim. Então 800 já é uma nota bem alta e daí pra cima é muito alta. Então quanto mais a pessoa ficar ali 800, acima de 800, ela tá dentro para disputar os cursos mais disputados. Sim, verdade. E isso e se não for no curso tão disputado, a nota de 800 para cima facilita também conseguir bolsa integral pelo ProUni, disputar vagas nas universidades públicas pelo SISU. Então a redação de fato ela é decisiva. Então, uma vez feito o projeto de texto, aí a gente passa para a redação em si, né? É a hora de fazer o rascunho. Sim. E aí a introdução, ela pode ser feita de algumas formas. Quando a gente falou aqui do caso da menina Ágata, né? Então, uma das formas que tem muito impacto é usar o fato emblemático, né? Que pode ser histórico, científico, jornalístico, literário, que ilustra a sua opinião, que será acrescentada na sequência. Então, se o tema fosse essa excludente de ilicitude, né, na legítima defesa, a gente poderia começar citando, né? Em um ano, tivemos um pai de família chamado Evaldo, metralhado no Rio de Janeiro, num domingo à tarde. Logo depois, outro caso de destaque nacional foi esse envolvendo a menina Ágata, de apenas 8 anos. Sim, é algo que... Aí depois se acrescenta a tese. Será que estamos no caminho certo da política pública de segurança? Interrogação. E aí essa pergunta retórica, que é outra forma também de fazer essa introdução, né? Incluir uma pergunta que a sua tese responderá. E aí você pode acrescentar: pelas notícias, percebemos que a excludente de ilicitude tem agravado a violência no Brasil, ao invés de amenizá-la, se tomarmos as reações dos últimos tempos, né, num país onde há mais de 60 mil homicídios. Então, assim, a gente, com isso, a gente citaria o fato, teria uma pergunta retórica que a tese responderia na sequência. Então, o primeiro parágrafo aí está feito. E isso que você falou, tanto da pergunta retórica quanto do fato emblemático, eles ilustram uma coisa muito legal, que é, eles têm um alto poder de prender a atenção do examinador. Sim. O texto tem que ser interessante. Exato, né? Quando uma pessoa começa a ler um texto e ela vê que você já citou logo de cara, já deu uma introdução poderosa para aquele texto, uma introdução que manifesta algo diferente das demais, a possibilidade de que aquele texto já desperte atenção e uma boa vontade maior já é muito maior, né? Sim, e tem um campo mais seguro também, né? Que seria, no caso, fazer uma apresentação prévia do tema e depois acrescentar a tese, né? Sim. Então aí a gente diria assim,
A excludente de ilicitude é uma possibilidade jurídica de inocentar aqueles que, ou no serviço de segurança estatal pela polícia, ou no exercício da sua legítima defesa, ou de outrem, não é, de terceiro, acaba por cometer um assassinato ou ferir alguém, não gravemente, e não responder por isso. Ponto. Apresentei o tema. Algo que tem sido muito... Algo que tem sido muito discutido no Brasil neste último ano. Ponto. No entanto, seria essa a melhor maneira de se combater a violência? Num país que historicamente registra taxas de assassinatos maiores do que países que estão em guerra, né? E a interrogação, aí parece que não, como se passa a demonstrar. Sim. E aí você anunciou, né? Essa outra forma também é importante, né? Além dessas que a gente falou, você pode também colocar uma apresentação, colocar a sua tese e já anunciar os argumentos que você vai desenvolver, não é? Neste caso, por exemplo, seria talvez interessante desenvolver uma política de segurança pública que desse mais oportunidade aos jovens, né, de trabalho, de emprego, de educação, de cultura. Então, quer dizer, isso pode ser um argumento também para defender um ponto de vista nesse tema, né? Um outro aspecto seria investir em inteligência e investigação, né? O Brasil investiga muito pouco os homicídios que acontecem, né? A chance da pessoa matar alguém e sair impune no Brasil é quase de 90%, né? Sei lá, 80%, é algo absurdo, assim. É bastante alto. Então isso é um incentivo ao crime também. Então, às vezes a gente perde atenção com distratores. Mas assim, a ideia da redação, então se eu fosse desenvolver esses dois argumentos, né? Após essa tese, a da oportunidade de lazer, esporte e cultura para os jovens. Esse seria o meu primeiro argumento. Sim. E num terceiro parágrafo eu trataria do segundo argumento, né? Então no primeiro eu faço a introdução, né, que cito a tese, tem as formas de fazer isso que eu mencionei, ou com pergunta retórica, ou pelo fato emblemático, ou pela apresentação sucinta do tema e acrescentando a tese na sequência. E aí eu posso também já aí citar os argumentos, principalmente por falta de oportunidade aos jovens e por falta de investimento em elucidação de crimes. Sim. Então aí eu só anunciaria, não preciso explicar, porque a explicação é no desenvolvimento. Sim. Né? Desenvolvimento em espanhol é desarrollo, né? Então lembra desenrolar, né? Então é aquilo que está enrolado, a gente vai desenrolar. E aí a ideia aí ela só tem que ser anunciada. Então aí no segundo parágrafo eu desenvolvo esse primeiro argumento, né, da questão do esporte, da cultura e do lazer. E num terceiro parágrafo o tema da investigação científica, né, de investir em perícia e outros temas assim. Como, por exemplo, a gente pode citar que, não obstante o incremento do armamentismo na nossa sociedade neste ano, como tem se demonstrado nas pesquisas, a gente ainda não conseguiu ter no Brasil uma política de identificação balística, né? Porque não tem problema, quer armar a população, não tem problema. O problema é eu não saber de onde veio o tiro. Exato, não é? Quem que eu responsabilizo por aquele tiro? Então a munição ela tem que ser identificada, né? O caso da Marielle Franco tá aí para ser elucidado até hoje, porque de quem era a arma? Verdade. Não é? Desviaram não sei quantas mil balas da Polícia Federal. E uma delas matou a Marielle Franco. Então quer dizer, não se sabe, né? Encontrou depois de muito. Quanta investigação foi feita para prender aquelas pessoas? E só foi feita essa investigação justamente pela proporção que o caso ganhou, a notoriedade que ele foi. Se não tivesse a notoriedade que teve, inclusive internacionalmente, seria mais uma pessoa aí que morreu sem causa, sem autoria, né? Por um acidente. Exato, né? São muitos acidentes, infelizmente. Então a gente precisa pensar, essas questões todas são importantes. E aí, na construção dos argumentos de desenvolvimento, cabe dizer que isso também não pode ser feito de uma forma desordenada.
a gente vai precisar sempre lembrar do tópico frasal, né? Eu acho que isso é uma coisa importantíssima que se comentar. O tópico frasal é uma descoberta para os alunos geralmente, né, nas aulas, porque a gente não tem uma noção da escola, ou sei lá, de outras aulas, de que esse parágrafo do desenvolvimento, ele não pode ser assim, com 8 linhas, só com vírgulas, né? Sim, verdade. Ele tem que ser aí pausado, né? Como eu falei, acho no podcast anterior, o texto, né? Ele pode ser dividido em bifes ou um boi inteiro, né? O que é mais fácil de digerir, né? Verdade, né? E aí, então, o tópico frasal, ele vira um resumo do argumento, né? Então, 2, 3 linhas, pensando aí na nossa discussão aqui exemplificativa, né? Segurança pública, excluindo de licitude, etc. Poderia se dizer assim, depois daquela introdução. Percebe-se, por exemplo, que existe uma população enorme no Brasil de jovens chamados nem, que nem estudam, nem trabalham. E aí seria importante ter o número, né, exato disso. Eu não lembro agora se são 26% dos jovens, né, que estão nessas circunstâncias no Brasil de 18 a 24 anos. Né? O desemprego está em torno disso. Né? Mas que é uma estatística muito boa porque ela se aplica em muitos contextos. Muitos contextos. E aí, se eles não têm nem emprego, nem estão estudando, estão fazendo o quê? Né? E aí a gente começa então esse parágrafo falando assim, um dado importante para explicar a relevância de se investir em cultura, esporte e desenvolvimento profissional nas regiões violentas é a estatística que diz que a maioria dos jovens não estudam nem trabalham. Ponto. Né? Ou muitos jovens, né? Aí ponto. E aí eu vou explicar. É algo que eu lembro que você falou em aula, a gente sempre faz assim, né? A gente cita e explica, ou explica e cita. A gente nunca cita e deixa de explicar. Isso, exatamente. Comentar, né? Então, esse tópico frasal do parágrafo do desenvolvimento é aquele resumo do argumento. E depois eu preciso detalhar isso. E aí, como que eu detalho, né? Eu posso detalhar citando exemplos, né? O discurso de autoridade, que são as citações. E aí pode ser filosófica, política, etc. Eu posso também enumerar situações, usar dados estatísticos, rebater argumentos contrários. Não é, por exemplo, um argumento contrário a esse que a gente está falando aqui, porque a gente poderia ficar numa discussão um tanto quanto estéril de pensar a violência é uma decisão do indivíduo ou ela é resultado da questão social. Essa é uma discussão estéril porque os dois elementos são verdadeiros. Verdade. Não é? Agora, não somos nós que vamos dar essa resposta, mas se eu estou tomando uma postura aqui de demonstrar que está faltando mais atenção à questão social, então é importante dizer que eu também não desconsidero esse outro elemento. E aí eu digo, portanto, depois de fazer aquele resumo do parágrafo, eu acrescento assim: não obstante haja muitas famílias em que as pessoas são pobres e não seguem o caminho do crime, sim, por mais que não haja opções de lazer e de cultura e etc., não é coincidência que 80%, 90% dos presos no Brasil não tenham lá sequer um ensino médio, né? Verdade, né? Tem uma instrução baixíssima. Então, quer dizer, a escola tem falhado. Exato, né? E aí, quando o sujeito vai para o presídio, falha de novo. Então, a estrutura institucional não está cumprindo o seu papel. Lógico, isso também não garante que o sujeito vá deixar de cometer crime, tanto é que a gente tem os crimes de colarinho branco de pessoas que tiveram a melhor educação, passaram pela universidade e roubam muito mais do que aqueles pés de chinelos que não tiveram essa oportunidade. Mas o que eu quero dizer, e o que a gente poderia defender na redação, é que espera-se, né? E assim, que eu conheço esse argumento adverso, estou incluindo ele na minha argumentação, só que não obstante, apesar disso, né, eu vou rebatê-lo, porque nesse contexto entendo que. Então, assim, sempre sem usar a primeira pessoa. Mas, sim, mas é uma dica brilhante, muito brilhante, na verdade, você saber que você demonstra ao mesmo tempo que você levou em consideração um argumento contrário, e que você tem repertório suficiente para perceber as nuances daquele tema, né? Para ver que ele não é tão preto no branco. Você, no final, a redação, ela é uma discussão, né, democrática. E aí,
esse seria o segundo parágrafo e o primeiro argumento. O terceiro parágrafo, aí a gente abordaria a questão da investigação, faria o resumo desse argumento também, aí começaria assim, além disso, começaria assim o terceiro parágrafo, além disso, vírgula. Sim, retomando o primeiro argumento, né? O primeiro argumento, fazendo a conexão, para a coesão é importante, e também retomando o que foi citado na introdução, que a gente citou lá os dois argumentos. Então, no terceiro parágrafo, a gente vai explorar essa questão da falta de investigação dos crimes. E aí, uma estatística importante é essa, né? Que é a elucidação de homicídios no Brasil, que, sei lá, a média é 20 e poucos %. Então, de cada 10 pessoas que matam, 8 têm a chance de saírem livres. Né? Então, a gente pode citar isso e falar assim, considerando a baixa taxa de elucidação de crimes no Brasil, há um incentivo à violência pela falta de investimento em investigação e perícias e profissionais que demonstrem que o crime de fato não compensa no Brasil. Sim. Uma coisa que eu até estava pensando a respeito desse tema da violência é que pesquisadores e tanto filósofos quanto psicólogos, assim, várias áreas diferentes abordaram esse tema da violência, antropólogos e tudo mais, e você pode usar diversos experimentos famosos que já comprovaram que quando você dá muito poder para uma população em detrimento de outra, você acaba gerando taxas maiores de agressividade. Um exemplo muito bom para vocês usarem em redação é justamente o do Philip Zimbardo, que fez o experimento da prisão de Stanford, que foi um experimento em que ele colocou pessoas para simularem uma prisão, onde alguns eram presos e outros eram policiais, e depois de um tempo os policiais começaram a realmente bater nos presos, assim, num experimento simulado. Algo que era para ser totalmente... É o ser humano fora do estado de direito, né? Exato. Ele não tem limites. E, assim, é complicado. Existe uma ética individual que faz com que as pessoas escolham não fazer o mal. Mas se elas souberem que existe uma recompensa negativa para isso, uma punição, a segurança das outras fica ampliada. E aí, para finalizar, né, essa parte da estrutura, então vem o quarto parágrafo e último, que é a conclusão. Né? Então, na conclusão, a gente pode usar e começar com uma conjunção, né? Estudar as conjunções é fundamental. A gente vai falar disso no próximo podcast, comentando o manual de redação do Enem. Mas, assim, iniciar esse quarto parágrafo com as conjunções sendo assim, portanto, dessa forma, né? As conclusivas. Porém, no entanto, não é conclusiva, é adversativa. Muita gente vai terminar a redação com no entanto. Mas o dessa forma, portanto, né? Dessarte, que você citou, que é algo... Start, do exposto, aí vírgula, né? E aí eu retomo a tese, destart, a excludente de ilicitude, embora tenha ganhado muita relevância no debate sobre segurança pública, não parece ser o centro, né, o fator decisivo para se amenizar este problema. Ponto. Retomou tudo que já tinha feito até então. E aí no mesmo parágrafo acrescenta a proposta de intervenção. Cabe assim, e aí a gente vai dar o trabalho pro povo, né? Que é a proposta de intervenção, usar a fórmula quem, o que e como, né? Então cabe assim que o Ministério da Justiça, as secretarias de segurança pública, né, o poder político constituído formulem políticas de segurança em conexão com as demandas daqueles que são geralmente os maiores autores e vítimas dessa mazela social, que são os jovens. Né? E, por outro lado, incentivar a contratação de cada vez mais profissionais especializados em perícia, em equipamentos que permitam identificar a origem das agressões, não é? Para que o crime deixe de compensar no Brasil. E aí especificar a Secretaria de Segurança Pública, né? Dizer quem, não basta o governo, né? Seria importante a gente dizer qual instituição, qual ministério, não é? É federal, é estadual, é municipal. E aí no podcast de atualidades a gente vai falar um pouco da Constituição e é conexo com esse. E no próximo a gente trata do Manual de Redação do Enem. Certo. Bem, lembrando para você que ouviu até aqui e que se interessou pelo trabalho aqui do podcast e da associação, a associação é uma instituição gratuita,
sem fins lucrativos, onde a gente abre vagas todos os anos para jovens que querem mudar de vida, que querem aprovação no vestibular e que buscam isso de uma forma gratuita, porque infelizmente a gente sabe que o ensino no Brasil não é algo feito de forma igualitária, é algo que tem que ser feito, que tem que ser batalhado muito por quem não tem a condição financeira favorável para correr atrás dos seus sonhos. E a gente quer lembrar vocês que vocês podem curtir a página do Facebook para saber, assim que abrirem vagas novas, a gente vai colocar lá a página Associação Vestibulantes da Cidadania. Vocês podem entrar no site para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, para conhecer um pouco mais do que é a associação, quem são as pessoas que dão aula lá, o que, sabe, é muito importante que vocês se apropriem desse trabalho, porque ele é realmente feito para as pessoas que mais precisam e que mais buscam um trabalho gratuito e de qualidade. A gente vai ficando por aqui hoje, agradecemos a você que ouviu até aqui e até a próxima!